E aí galera do sétimo ano, beleza? Vamos para a semana 2 do PET 6 então? Galera, essa semana tá relativamente tranquila. Trouxe um texto de apoio aí falando sobre economia e sociedade colonial. E também aqui uma imagem da organização da sociedade, que é bem interessante para você visualizar como é que funcionavam as coisas, né? Mais embaixo aqui tem também um processo de produção de cana, desde a da sua colheita, né, até a produção final dele. Processo aqui todo, né, detalhado. E aí tem as questões aqui. Primeira atividade, então, era uma questão aqui de resposta pessoal, tá? Que é para você escolher um personagem dessa época e escrever uma história, tá? Imagina como era a vida dessa pessoa em um engenho, né? Eu botei aqui resposta pessoal, você pode escolher então que fosse uma mulher, né? Que fosse um senhor de engenho, que fosse um escravo, né? Por exemplo, ó, vamos fazer aqui a história de um escravo. O escravo foi capturado lá na África, muito jovem, né? Foi trazido aí pelo, pelo tráfico de escravos até o Brasil, onde foi vendido por um senhor de engenho no interior do estado de São Paulo, né? Ou da Bahia, ou do Nordeste, qualquer lugar, né? Você pode inventar aí. E passou a trabalhar aí na plantação de cana, né? Ele começou aí trabalhando na colheita, até que foi, de certa forma, promovido aí para a parte final, né, para produzir lá o melaço, né? Com o tempo, com o bom comportamento dele, ele se tornou um escravo de ganho, que era um escravo que poderia sair da fazenda para vender produtos às vezes fora, na cidade, né? E com isso ele conseguiu acumular aí algumas moedas e ao completar aí uma idade de 35 anos, o escravo João, né, conseguiu comprar a sua liberdade e foi atrás aí da sua família que tinha sido separado aí ainda na infância e infelizmente não conseguiu encontrar todo mundo, mas conseguiu encontrar um irmão que estava aí trabalhando como escravo numa outra fazenda, tá? Contei uma história aqui, né, com o meu conhecimento, tá? Então usem a sua imaginação aí para tentar contar uma história, né, relacionado aí a um personagem desse período, ok? O que eu fiz foi apenas um exemplo, né? Atividade 2, então. Pesquise e escreva o significado do termo sociedade patriarcal, característica marcante do Brasil colonial, tá? Pessoal, o termo significa que o poder, né, gira em torno da figura masculina paterna, do chefe da família, tá? Até hoje existe aí uma crítica, muitas vezes, ao Brasil, né, a outras sociedades, por serem sociedades ainda muito patriarcais, ou seja, muitas vezes existe um machismo, né, em que o homem, a figura masculina ainda domina, tá? Não é assim que funciona mais, né? Todavia, existe muito preconceito ainda em relação às mulheres, né? E a gente ainda precisa avançar nesse sentido, né? Não quer dizer que a gente precisa se tornar uma sociedade matriarcal, né? Que seria uma sociedade onde a mãe, a figura feminina comandasse, né? Eu diria mais que seria mais interessante a gente pensar numa sociedade mais democrática, né? Onde todo mundo participa aí das decisões, né? E acaba que as coisas acontecem pro bem de todos e não somente dos homens ou das mulheres, né, gente? Mas é importante vocês saberem aí que o oposto de patriarcal seria matriarcal, né? E que a gente não precisa estar de um lado ou de outro, a gente pode pensar num meio termo aí. Então, no caso do Brasil colonial, pessoal, essa figura patriarcal era o senhor de engenho, que era dono da terra, dono dos escravos, e tudo girava em torno dele. Ele mandava e desmandava dentro da sua fazenda. Até muitas vezes mandava matar o escravo porque ele tinha roubado ou tido um mau comportamento. Tá? Ele não era preso por causa disso, porque era ele que mandava na fazenda, ok? E muitas vezes ele era uma figura paterna aí para todo mundo, mesmo que fosse uma figura muito violenta, né? Beleza, pessoal? Então, atividade 3, né? Lembrando que essa resposta aí você encontra no texto, tá? Tá falando um pouco sobre o que é a sociedade patriarcal do Brasil colonial. Atividade 3, mesma coisa, no texto você encontra a resposta para falar aí, ó, da escravidão indígena, que foi adotada no início da colonização, por que ela foi abandonada e substituída pela escravidão africana? Quais os principais motivos?
Entre as razões que fizeram com que no Brasil colonial a escravidão africana predominasse no lugar da escravidão dos povos indígenas, podemos falar aí da igreja, né, que era contra a escravização do indígena, que ela queria catequizar o índio, né, e não escravizar ele, tá? As fugas dos indígenas, né, as epidemias que assolavam, né, as populações indígenas, que pegavam gripe, muitas vezes a tribo inteira adoecia, né? E existia até uma legislação aí anti-escravista indígena, tá? Acabou que isso não foi muito interessante aí para quem queria escravizar indígenas para trabalhar. Então, não era muito lucrativo e atraente esse processo. Mas, gente, o principal motivo que eu poderia dizer aqui, que não está no texto, né? Mas eu penso dessa forma, de acordo com o meu conhecimento, é porque o tráfico de escravos, né, africanos, lá da África para o Brasil, era um mercado muito lucrativo. Então foram 300 anos aí de tráfico de escravos, de pessoas aí lucrando muito com isso, tá? Então era muito mais vantajoso você trazer o escravo, vender, comercializar, e aí tinha muita gente que ganhava com isso, né? Então acabou que se tornou um mercado muito atrativo aí para as famílias nobres, né, para o senhor de engenho até e mercadores em geral. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Semana 3, então, semana 2 concluída com sucesso. Nos vemos aí na semana 3. Valeu?